Pessoal, no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês a análise completa do Powerbank Innova de 20.000 mAh. Pessoal, esse daqui é o Powerbank mais vendido da Shopee, na verdade ele é um top 3 vendas da Shopee, com uma média de mais de 6.000 vendas mensais deste Powerbank. E por um preço bem convidativo de 90 até 110 reais, então muita gente está comprando, mas será que vale a pena ou não? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês este carinha que já está aqui na minha mão, o que eu achei dele ao longo dessas 2 semanas que eu testei este Powerbank aqui, então vamos lá. Mas então vamos lá começar a respeito do Powerbank em si. Na experiência de unboxing aqui que eu tenho para falar para vocês, é que ele é bem simples mesmo, até pela questão do preço e do produto em si. Porque quando você abre, ele basicamente vem com um cabinho e não é grandes coisas não, é um cabinho miudinho que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então dá uma olhada só no cabinho que ele vem, ele é bem pequenininho mesmo, ó. Olha aqui da palma da minha mão pro braço, ele é muito pequenininho. E ele é do tipo micro USB, aquele antigo mesmo, tá? É antigo, comum de celulares mais antigos, tá? Eu sei que não vai focar muito bem, mas enfim. E ele vem esse cabinho pequenininho, é apenas um só. E por que é importante mencionar isso? Porque alguns outros powerbanks dessa faixa de preço, alguns até mesmo com menos mAh, que geralmente costumam ter bastante modelos de cabo, alguns até para iPhone. Então se você não tem cabinho sobrando aí para poder utilizar, isso vai fazer bastante diferença, ou você não quer ter a inconveniência de ficar portando um monte de cabos contigo e já ter um para cada situação, pode ser que este já seja um fator limitante para você. Ele não vem com nenhum cabo destacável aqui, tá? No meu caso eu preferi fazer assim, porque aí eu consigo levar os meus próprios cabos de maior qualidade inclusive, mas se você prefere ter um com cabos, aí você já pode olhar outras opções também que podem servir um pouco mais. Esse daqui só veio com este mesmo, então se você não tiver cabo sobrando, já se atenta com essa questão que vai fazer diferença. No meu caso, como eu gravo vídeo dessas coisas e tem um monte de cabos aqui, para mim é super tranquilo poder pegar vários deles e levar para as viagens se necessário, tá? Mas é importante mencionar essa questão da conectividade, ele só vem este cabinho mesmo e o restante você vai ter que providenciar. Falando a respeito da conectividade, já vamos para o que mais interessa aqui, que é as entradas, as conexões. E pessoal, ele tem 2 USBs tradicionais, tá? Ele tem uma USB tipo C, a famosa USB Type-C, e ele tem a entradinha micro USB, que é que nem eu falei para vocês, que só vem com um cabo. Então, em questão de conectividade, até que ele não faz feio, ele tem uma boa quantidade de conexões aqui. Então você consegue carregar aí praticamente todos os dispositivos que você precisar na sua viagem, tá? Eu não achei que realmente nesse ponto ele deixa a desejar. Então ele tem uma conectividade boa, mas vai depender aí dos dispositivos que você planeja carregar. Se for que nem no meu caso ali, um carregador, um acessório, coisas assim, você não vai ter muita falta de conectividade porque ele tem várias dessas entradas aí. Só que é claro, vale lembrar que você pode testar com outros cabos que convertem, tipo USB para micro USB, por exemplo, e assim você consegue levar. Então é importante você já pegar vários cabinhos assim, né? Com saída USB e esta, e assim você consegue estar utilizando nos dispositivos com bastante tranquilidade. Ou se você quiser comprar aquele cabo que sai de um jeito e vira várias pontas, né, vários conectores, também é uma alternativa bem interessante para você usar com este Powerbank aqui. Em questão do Powerbank, do design aqui, ele é bem bonito, ele tem esse texturizado aqui que parece fibra de carbono, e ele é bem bonito. Eu só não curti muito que a minha unidade veio um pouquinho riscada, né, não deve ter muito controle de qualidade, às vezes na hora de embalar fizeram cagada, mas ele veio com vários risquinhos aqui. Não que vai interferir em nada, mas foi só um detalhe aí no caso do transporte, tá? Eu só não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas ele tem uns risquinhos e uma mancha branca aqui em cima, que simplesmente veio assim nele. Então foi apenas um descuido aí provavelmente na hora de embalar, mas ele é bem bonito até. Essa textura aqui muito interessante, ó. E quando pega a luz assim fica bem legal. Então assim, design não é o ponto de destaque aqui, mas é só para mostrar para vocês a respeito do produto. Ele tem esse indicador de 20 mais aqui, mas se for 20 watts, eu duvido muito, porque agora eu vou falar para vocês da velocidade de carregamento. E a questão da velocidade de carregamento, eu acho que não passa nem de 10 watts, tá bom? Porque ele não indica, aqui pelo menos não indica a quantidade em si, não tem nenhum LED para indicar quantos watts, e na caixa ele não deixa muito bem especificado não. Tanto é que no anúncio nem tinha watts destacado, mas 20 eu garanto para vocês que não é. Eu testei aqui com o meu celular, que tem um carregador de 15 watts da Samsung,
e ele carrega em carga normal cerca de 1h10. Eu deixei a bateria acabar para carregar aqui com ele e ele levou praticamente 2h40 para fazer o carregamento. Então ele é bem menos que 20 watts, se for o que tiver divulgado, se isso aqui for realmente para indicar a quantidade de watts, tá? Então já fique atento porque ele não tem tudo isso, ele não vai te entregar. Eu acho que ele vai entregar em torno de 5 a 10 watts só e nada muito mais que isso, tá? Eu falo isso porque, que nem eu mostrei pra vocês, o meu de 15 watts da Samsung carrega em 1h10, entendeu? Eu testei nos meus outros acessórios e todos eles demoraram bem mais pra carregar do que uma tomada, coisa que demorava 1 hora, tava demorando quase 2, tá? Então ele é um carregador lento em questão de funcionalidade aqui, não vai ser turbo e muito menos 20 watts, tá? Então já é importante mencionar porque dependendo do seu uso e da sua exigência com o tempo de carga, isso pode ser algo importante para você. Agora num ponto que até que eu não achei muito ruim nesse daqui, é que se você plugar várias coisas para carregar ao mesmo tempo, ele não vai aumentar o tempo de carga. E eu já testei uma vez um outro powerbankzinho que fazia isso, tá? Você conectava mais de uma coisa, eles parecia que não conseguia dar carga para tudo ao mesmo tempo. Já esse daqui não tem problema, eu pluguei aí os meus LEDs, pluguei o celular também, pluguei o carregadorzinho de baterias e nenhum deles fez aumentar aí o tempo, né? No caso dos que monitoram, que no meu caso foi o celular, que fica mais fácil de poder monitorar isso. Então assim, a princípio ele não deve aumentar aí o tempo de carga quando você conecta vários dispositivos. Pelo menos na minha experiência isso não afetou o tempo de carregamento deles, o que até que é um ponto interessante a se comentar. E nesse ponto vale a pena. Outra coisa que deixa muita gente na dúvida é se ele tem 20.000 mAh ou não, e eu não vou conseguir passar para vocês se exatamente ele tem 20.000 mAh. Porém, eu acredito que vai ser algo bem próximo disso, porque no meu caso de uso, eu consegui dar aí praticamente 4 a 5 cargas nos meus celulares. Eu tenho um de 4.500 mAh e o meu S23 ele é de 3.900 mAh, então eu consegui aí dá uma boa quantidade de cargas utilizando aí este power bank, tá? Por exemplo, no caso do S23, 4 cargas aqui com ele, que daria em torno de 16.000 mAh e mais um pouco, mas eu não cheguei a passar disso. Eu testei aí com 3 a 4 cargas sem botar ele para carregar, tá? Eu deixei ele carregando 100% e depois fui esgotando ao longo de 2 semanas. Então o que eu acredito é que ele tenha mais de 10.000 mAh, porque ele não acabou ainda, mesmo dando várias cargas nos meus celulares, porém ele não sei se ele vai chegar realmente a ter 20.000 mAh, porém mais que 10, isso ele tem, o que já é um ponto bem legal, porque assim você consegue ter uma boa quantidade de carga aí para os seus celulares, né? E ainda mais se comparar que hoje em dia quase todos os celulares intermediários têm 5.000 mAh, então tecnicamente você deveria ter a possibilidade de dar 4 cargas completas. Então se você quiser fazer esse teste também e confirmar, mas no meu caso, pelo menos acima de 10.000 mAh ele consegue aí entregar uma boa quantidade de cargas para os dispositivos. Então o resumo da ópera aqui para este power bank que eu digo para vocês é que ele é bom o suficiente pela questão do valor. Se você não tem uma prioridade de carga rápida na hora de você utilizar um power bank, mas sim ter a possibilidade de carregar estando longe de qualquer tomada, numa viagem, num passeio, um turismo, alguma coisa assim, onde você vai poder deixar ele carregando e não se preocupar se vai demorar 1 hora, 2 horas ou mais para carregar certos dispositivos, aí pode ser uma opção bem interessante. Se você só quer aí uma carga adicional, possibilidade inclusive de carregar aí os seus dispositivos durante uma viagem, tá? Agora, se você é o tipo de pessoa que precisa de carga rápida, que você às vezes trabalha com vendas externas e quer ter um carregador ali, ou você que trabalha com alguma coisa que envolve você precisar carregar o seu celular rapidamente, ou até mesmo numa viagem você quer levar um power bank e não ter que ficar muito tempo esperando para carregar aí o seu celular ou os seus outros dispositivos, aí ele pode já não ser uma boa opção, porque a velocidade de carregamento aqui nele não é o ponto forte. E não adianta você comprar carregadores ou cabinhos que suportam carregamento turbo, porque a questão é que depende de quanto ele entrega aqui, tá, pessoal? Que é coisa aí de 5 watts praticamente, porque é muito pouco mesmo. Então não adianta você colocar carregadores turbo aqui, né? No caso, cabos turbo, porque não vai adiantar na velocidade de carregamento. E no geral, se vale ou não vale a pena os R$100, aí vai de cada um, mas ao meu ver valeu sim a pena, porque ele entregou aí pelo menos o essencial que um powerbank tem que entregar. Uma boa capacidade, uma boa quantidade de saídas USB aí, e também uma boa capacidade, tá bom?
Mas em questão da funcionalidade dele, pessoal, se vale ou não vale a pena, aí vai depender de cada um, mas no meu feedback aqui, de acordo com as minhas expectativas, ele atendeu bem, porque ele tem uma capacidade boa, ele tem uma quantidade boa de saídas USB, só deixou a desejar mesmo na questão da velocidade, que realmente não é o ponto forte deste carinha aqui. Mas, se você tá afim de comprar, novamente, links aí para você poder acessar na planilha ou no comentário fixado. Inclusive, se você comprou, comente aí o seu feedback e a sua experiência com este Powerbank aqui, para eu poder ficar sabendo também. Eu vou ficando por aqui, pessoal, um abração e até a próxima!